Quem paga a conta eu sei, Fogão. Quem paga a conta é sempre a torcida. Sou eu, é você e a toda a torcida alvinegra. Sou eu que estou nessa quinta-feira pesada, depois de uma derrota no clássico de 3-0 dentro de casa. Sou eu que pago a conta. É a gente que vai passar por tudo isso, vai ter que ver notícia, vai ter que ouvir rival e vai ter que acompanhar todos os desdobramentos dessa partida ridícula que o Botafogo protagonizou, o Botafogo do David protagonizou na noite de ontem. Quem paga a conta eu sei, mas a pergunta que fica é: quem cobra? Quem cobra tudo isso? Solta a vinheta e vamos entender um pouco mais o que eu quero dizer. Não adianta, como muitos amigos que eu tenho, focar em jogador A, jogador B e jogador C. A gente sabe que os jogadores não estão rendendo o que podem render. A gente sabe que a camisa 7 no Arthur Reborn, depois do que o Luiz Henrique jogou ano passado, chega a ser um sacrilégio. A gente sabe que o Arthur Cabral não é o Igor Jesus, mas a gente sabe também que esses jogadores podem jogar um pouco mais do que vem jogando. Só que a gente tem alguma figura de técnico que possa potencializar esse time? E aí eu te pergunto, o Savarino, como dizem aí, não tá jogando nada. Mas quem é que cobra? Quem é que cobra o Barbosa, que tomou mais um terceiro cartão amarelo ontem e não vai jogar no final de semana contra o Ceará? Quem é que cobra? Quem é que cobra o Cuiabano que perdeu aquela bola pro terceiro gol dos caras de forma ridícula, tentando driblar a próxima nossa zaga? Quem é que cobra os jogadores? Quem é que cobra o David? Alguém vê ou consegue prever que o David vai entrar no vestiário chutando tudo, xingando todo mundo, mandando todo mundo se botando a mão na cara dos outros e cobrando o time? Alguém vê o Léo Coelho, que é diretor de futebol, cobrando o David? O Léo Coelho é quem? Léo quem? Da onde? Que trabalho que ele fez? Alguém vê o Alessandro Brito cobrando o Léo Coelho, cobrando o David? Alguém vê o Tara Arruda cobrando alguém? Aí eu te pergunto, quem é que cobra? Qual é a figura importante dentro do Botafogo que entende de futebol, que num momento como esses vai cobrar o time, vai cobrar o rendimento dos jogadores, vai cobrar o técnico e vai dar forças para o técnico desempenhar um papel de cobrança diante dos jogadores? Nada justifica as apresentações recentes do Botafogo. Aliás, o trabalho do David é pior do que o do Renato Paiva. O David chegou a 23 jogos no Botafogo, mesma quantidade de jogos que o David tem. E com média de pontos conquistados menores que o Renato Paiva, perdão. O David faz exatamente o que o Renato Paiva fez. O David já jogou diversos jogos, 3 volantes. O David bota o Cuiabano de ponta esquerda. O David faz tudo o que o Renato Paiva fez. E o Renato Paiva, por muito menos, foi demitido. Quem é que cobra? Quem é que cobra? Essa é a grande interrogação. O David, se continuar da forma que está, e o time jogando da forma que está, ele vai conseguir tirar o Botafogo da Libertadores. Vocês já pararam para imaginar o tamanho do buraco e do rombo que vai ser um Botafogo não jogando a Libertadores de 2026? Vocês já pararam para imaginar o impacto que vai sofrer o nosso planejamento e o nosso futebol sem um Botafogo jogando uma competição sul-americana do tamanho da Libertadores? Porque jogar a Sul-Americana, que é a Série B do continente, não é a mesma coisa de jogar uma Libertadores. Vocês já imaginaram o tamanho do buraco? Quem é que cobra? Essa é a pergunta. O social se movimentou semana passada e aí teve a reunião essa semana junto com a SAF para comprar explicações sobre as movimentações financeiras e algumas respostas sobre o planejamento da SAF para esse ano. Quem é que cobra? Cadê o senhor John Textor para explicar para a gente o porquê de uma aposta num treinador que nunca chutou uma bola na vida? Nunca! A única chancela que o David tem é de ser filho do Ancelotti. Nada mais que isso justifica uma aposta no David. Nada mais que isso
justifica matérias dizendo que o Botafogo avalia bem o trabalho do David. Quem cobra? Essa é a pergunta que fica permeando a minha cabeça nessa quinta-feira, onde a gente vai ter que enfrentar o nosso dia a dia. Quem é que cobra? Que garantias a gente tem que esse cenário vai mudar? Que garantias a gente tem que a gente vai entrar no final de semana contra o Ceará com uma postura totalmente diferente? O David, jogo após jogo, muda e inventa na escalação. A escalação defensiva de ontem foi ridícula. Por mais que o David Ricardo tenha muito que crescer, o Gabriel Bahia acabou de chegar, são jogadores da função. Ele entrar com o esquema que ele entrou ontem, ele substituir da forma que substituiu ontem, o time está apático. E se tomar um gol, amigo, esquece. Se tomar um gol, esquece. A gente não vê forças no Botafogo para mudar. E principalmente os jogadores olham para a beira do campo, vê a cara do David sem saber o que fazer. Quem é que cobra? Pagar a conta eu sei quem paga. Como eu já falei, quem paga a conta é a gente. É o torcedor. Que fez o seu protesto legítimo ontem, que relembrou a vitória histórica de 4-1, mas ontem viu um time que poderia tomar de novo de 4, que poderia ter um revés que pagasse a conta do ano passado. Quem é que cobra tudo isso? Dá uma vergonha. A gente está pagando a conta, e essa conta pode ser muito mais alta se o Botafogo e as pessoas que estão lá não tomarem providências. Sinto dizer, torcida alvinegra, a perspectiva agora não é boa. Espero que algo aconteça, que as coisas mudem e que a gente tenha uma virada de chave. Porque agora a expectativa é muito ruim. Esse é o Fogo Viral, Botafogo do nosso jeito. Vamos que vamos. Vamos pagar a nossa conta, porque é pra gente que sobra.